5G faz mal para a saúde? Será que essa nova tecnologia está por trás da proliferação de doenças infecto-contagiosas? Essa é a pergunta que a gente vai responder nesse vídeo. Mas antes a gente precisa entender o que é o 5G. O 5G representa uma evolução da tecnologia de transferência de dados móveis. E assim como as outras tecnologias, como o 4G, ela utiliza ondas eletromagnéticas nas radiofrequências. No espectro das ondas eletromagnéticas, as frequências mais altas correspondem aos raios ultravioleta, aos raios X e aos raios gama. Nessa faixa de frequência temos as chamadas radiações ionizantes, pois elas têm energias altas o suficiente para arrancar elétrons dos átomos. Essas radiações interagem com o nosso DNA e podem causar mutações e câncer. Diminuindo as frequências, nós chegamos na faixa do espectro visível, com comprimentos de onda de algumas centenas de nanômetros, o tamanho típico de uma célula ou de um micro-organismo. E aí, baixando ainda mais a frequência, a gente passa pelo infravermelho, pelas micro-ondas, e aí sim chegamos nas ondas de rádio. Nessa parte do espectro temos radiações não ionizantes, ou seja, as radiofrequências estão bem distantes da faixa das radiações ionizantes. Portanto, elas não têm energia o suficiente para afetar o nosso DNA. Mas ainda assim, a intensidade das radiofrequências às quais nós estamos expostos estão muito acima dos níveis naturais. Então, existe de fato uma preocupação da ciência em estudar o efeito que essas ondas podem ter na nossa saúde. A Comissão Internacional para a Proteção contra a Radiação Não Ionizante publica as diretrizes para limitar a exposição a campos eletromagnéticos em radiofrequências. Nesse estudo publicado no ano de 2020, foram analisados vários trabalhos realizados desde a década de 70. E a conclusão é que, para intensidades extremamente altas, as ondas de rádio podem provocar alguns efeitos físicos. São eles estimulação de nervos, alteração na permeabilidade de membranas celulares e pequenos aumentos de temperatura. Contudo, para as intensidades que recebemos no nosso dia a dia, não existe nenhum efeito significativo para a nossa saúde. O diferencial do 5G é operar em faixas de frequências mais altas. Isso permite uma transferência mais rápida de dados quando comparados às tecnologias anteriores. Outra coisa importante é que, em se tratando de radiofrequências, quanto maior a frequência, menor o poder de penetração no corpo humano. Nas faixas de radiofrequências mais altas, o poder de penetração na pele humana mal chega a 1 milímetro. Já as frequências mais baixas também são utilizadas por outras tecnologias, e nesse caso o 5G não tem nada de especial. O 5G também tem um menor alcance nos meios urbanos, o que faz com que sejam necessários mais antenas em comparação com outras tecnologias, como o 4G, por exemplo. Mas não existe nenhuma razão para a gente achar que essas antenas afetem o nosso sistema imunológico. Se fosse assim, a gente estaria observando surtos de várias doenças infecto-contagiosas em lugares onde se usa 5G, o que não acontece. E também não existe nenhuma correlação observada entre o uso de tecnologia 5G e a evolução da atual pandemia de coronavírus. Por exemplo, o primeiro país a implementar a tecnologia 5G foi a Coreia do Sul. Já no Brasil, essa tecnologia está disponível em apenas alguns poucos lugares. Ainda assim, a quantidade de casos por milhão de coronavírus no Brasil é muito maior do que na Coreia do Sul. Assim, o que a gente pode concluir é que não existe nenhuma razão para a gente temer a tecnologia 5G mais do que qualquer outra tecnologia que use radiofrequências, como rádio, televisão e outras tecnologias de transferência de dados móveis. Então, se algum dia forem instalar antenas de 5G aí onde você mora, ou uma antena aí perto da sua casa, você não precisa se preocupar. Esse vídeo faz parte de um projeto meu que visa analisar a ciência por trás dessas histórias que surgem na internet. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para você dar uma curtida, se inscrever no canal e divulgar para pessoas que você acredita que possam estar interessadas. E se alguém vier com essa história de que 5G faz mal para a saúde, de que a pandemia de coronavírus é culpa do 5G e coisas do tipo, vai lá e mostre esse vídeo.